Livro A Igreja Primitiva, Desobediência e Reconciliação, Pedro Dong, capítulo 1. Tema desta semana, os motivos do cativeiro babilônico. Meta de hoje, leitura das páginas 15 a 18. Breve resumo da história de Israel. Louvamos a Deus por todos os servos que Ele levantou ao longo da história. Deus, Criador de tudo, colocou o homem e a mulher no jardim do Éden com um propósito especial: viver em comunhão com Ele. Infelizmente, o homem, enganado pela serpente, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse para não comer. O homem se desconectou de Deus, da própria verdade, conectando-se com o pai da mentira. Assim abriu a porta para o pecado entrar no mundo. Com o pecado veio a morte, que passou para todos os homens e todos pecaram. Assim os seres humanos foram se degradando. No 6º capítulo de Gênesis, lemos que a maldade e a violência tomaram conta da terra, de modo que Deus não podia mais tolerar. Veio o dilúvio que salvou apenas a família de Noé. Com os 3 filhos de Noé, a humanidade se espalhou novamente, buscando uma vida fora da dependência de Deus. Até o momento em que se levantou um homem chamado Nirode e declarou que o homem não precisava temer a Deus. Segundo ele, o homem conseguiria defender-se e sobreviver por si mesmo. Como o homem não controla as forças da natureza, deu início à prática da idolatria, a adoração a ídolos para defender seus interesses próprios, sacrificando-se a deuses falsos para favorecer a si mesmo. Por conseguinte, surgiram os reinos e nações da terra, mas todos eram pagães e idólatras. Deus, que criara o homem para dominar a terra, provavelmente frustrou-se com essa situação. Surgiu então um homem chamado Abraão. Quando Deus o chamou de Ur dos Caldeus, uma terra de idolatria, Abraão creu no Senhor e saiu sem saber exatamente aonde ia, sob a promessa de que em sua descendência seriam abençoadas todas as famílias da terra. Por meio de Abraão, Deus formou uma nação, o povo de Israel, descendente de Jacó, seus filhos. Eles foram para o Egito e ficaram lá por 400 anos escravizados. Deus então usou Moisés para libertar seu povo do Egito, um dos impérios mais poderosos da época. Mesmo diante de perseguições e milagres, Deus tirou quase 2 milhões de pessoas do cativeiro, atravessando o deserto. Toda a história do povo de Deus está registrada no discurso de Estevão, no capítulo 7 de Atos, e também nos personagens mencionados no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. Tudo isso aconteceu porque Deus anela ter um povo que o represente e, por meio da sua vida, exerça domínio e governe sobre a terra. Gênesis 1:26. O povo de Israel, tirado do Egito pela mão poderosa do Senhor, foi levado até o monte Sinai, onde ele disse a Moisés que transmitisse suas palavras. Ali Deus abriu seu coração e mostrou ao seu povo o que deveria fazer para prosperar e ir bem na terra. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reinos de sacerdote e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo capítulo 19, versículos do 4 ao 6. Deus abriu seu coração e mostrou a Israel, seu povo escolhido, como prosperar e ir bem na terra. Eles deveriam ouvir diligentemente a voz do Senhor. Não se trata de proceder segundo a lei e as regras. Além dos mandamentos e estatutos, Deus também guia e dá direção ao seu povo por meio de sua palavra. A igreja hoje, como povo de Deus na terra, também precisa ouvir atentamente a voz do Senhor, que é uma palavra de comando e direcionamento. Infelizmente, o povo de Israel não obedeceu à voz do Senhor, que vinha por meio de Moisés. Pela incredulidade, não entraram em Canaã, mas permaneceram por 40 anos no deserto. Isso mostra a dificuldade do povo em ouvir a palavra de Deus, crer nela e guardá-la no coração. Depois que Josué introduziu a nova geração na boa terra, Israel se estabeleceu como uma nação. Logo mais tornou-se um reino, que se consolidou e se expandiu sob o governo de Davi. No entanto, apenas 2 gerações depois, no reinado de Roboão, o povo acabou dividindo-se em 2 reinos, ao norte o reino de Israel e ao sul o de Judá. Praticamente todos os reis de Israel fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor, e por fim ele permitiu que os assírios os vencessem e levassem cativos. O reino de Judá também seguiu esse caminho mau e acabou sitiado pelo rei Nabucodonosor, tendo sido o povo levado cativo para a Babilônia. Assim como aconteceu no deserto, não ouvir a palavra do Senhor, que vinha por meio dos profetas, foi o motivo que levou o povo a perder seu reino.
Eles foram expulsos, completamente banidos não só de suas casas, mas de sua própria pátria. Essa perda equivale, no tempo atual, a que a Igreja perca completamente sua base e representação na Terra, assim como aconteceu com Israel durante o cativeiro babilônico. Sobre a base e representação falaremos mais detalhadamente adiante.